Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui no templo da nossa igreja, IPJH, Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, em São Paulo, capital. Hoje nós viemos aqui para gravar o estudo bíblico. Nós vamos falar um pouco da palavra de Deus e só anunciando já para os irmãos, nós vamos falar hoje sobre Apocalipse. A nossa ideia é trazer alguns estudos a respeito desse tema durante algumas semanas. Então nós vamos falar sobre Apocalipse. Talvez outros pastores, outras igrejas estejam falando sobre esse tema, mas nós queremos falar também a respeito dele. Mas antes disso, nós vamos orar, nós teremos uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus para o tempo que nós vamos passar juntos, ainda que eletronicamente. Nós vamos pedir a graça e a iluminação do Espírito Santo para o estudo bíblico desse dia. Então eu convido você para que feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos orar, falar com o Senhor mais uma vez. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pelas nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, porque mesmo nesses dias difíceis de pandemia, de Covid-19, o Senhor tem nos guardado, nos abençoado e nos protegido de males e perigos. Ó Deus, sê conosco, pedimos a tua bênção, a tua direção, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse estudo que teremos da tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo que vamos passar juntos, e nós possamos estudar o livro do Apocalipse, ainda que de uma forma panorâmica e geral, mas possamos compreendê-lo, entendê-lo e, acima de tudo, vivê-lo para a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, pois nós precisamos de ti. Dá-nos a tua graça para que a cada dia cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos, como lhes falei ainda há pouco, estudar sobre o livro do Apocalipse. Essa é a nossa intenção durante algumas semanas. Eu começo falando aí sobre o objetivo dos estudos. O objetivo é que nós estudemos um panorama geral do livro. Inicialmente, eu quero dizer para os irmãos que eu não tenho a pretensão aqui de ser exaustivo, de falar versículo por versículo, porque aí nós levaríamos bastante tempo devido à densidade e à quantidade de assuntos que nós temos no livro. Então, o objetivo dos nossos estudos é dar a vocês um panorama geral do livro. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso em 8 estudos. Serão 8 estudos, aproximadamente 2 meses, em que nós vamos tratar a respeito desse assunto sobre o livro do Apocalipse. Na introdução, eu quero dizer algumas coisas introdutoriamente para que nós tenhamos uma compreensão melhor. O livro do Apocalipse gera muita curiosidade nas pessoas. Até mesmo quem não é da igreja quer saber a respeito dele. Isso daqui eu acho que é pacífico, as pessoas de uma maneira geral concordam com isso. De fato, o livro do Apocalipse gera curiosidade nas pessoas. Por quê? Porque o Apocalipse vai falar do fim, das últimas coisas. Na teologia, nós chamamos isso de escatologia, que é a doutrina que estuda os últimos acontecimentos. Então, seja a pessoa da igreja ou não, quando se ouve o nome Apocalipse, isso gera uma curiosidade nas pessoas. O livro é difícil de entender, por isso
tem gerado diferentes interpretações ao longo da história da igreja. Irmãos, eu não sou o dono da verdade. E o que eu vou dizer nesses estudos, nesses nossos 8 estudos que nós teremos aqui, eu não tenho pretensão de ser o dono da verdade, de bater o martelo e de dizer que a posição que eu vou citar aqui é a única que existe e também a única correta. Não tenho essa pretensão. Ao longo da história desses pouco mais de 2000 anos, o livro do Apocalipse tem gerado muitas discussões, muitas polêmicas, interpretações diferentes. Não há consenso entre os estudiosos quando o assunto é Apocalipse. Devemos entender o gênero literário do livro para interpretá-lo corretamente. Quem é da igreja na qual eu sou o pastor, já deve ter ouvido eu falar essa expressão, gênero literário. Quando nós lemos a Bíblia, é preciso que nós nos atentemos para esse detalhe, o gênero literário de cada passagem. A Bíblia precisa ser lida, estudada e interpretada da maneira correta. Não considerar o gênero literário de cada passagem é correr um risco de interpretar de forma equivocada a palavra de Deus. Outra coisa que nós dizemos ainda na introdução, o livro é altamente simbólico, cheio de figuras que expressam uma realidade. Ele não é um livro de mistérios. Então, eu deixei essa palavra aqui em amarelo. Grave essa palavra simbólico. Ela vai aparecer bastante ao longo dos nossos estudos. O livro traz figuras diferentes, nós não estamos habituados, acostumados com ela. O livro fala, por exemplo, de dragão que tem 7 cabeças, 10 chifres. São figuras assustadoras, fora do comum. Uma mulher montada numa besta. Então, nós precisamos entender, o livro é simbólico. E o grande desafio é saber o que está por trás de cada símbolo apresentado no livro. Essa última frase aqui, ele não é um livro de mistérios. Talvez é comum hoje ainda, talvez nós encontrarmos pessoas que tenham medo de ler e de estudar o livro do Apocalipse. Mas o livro não é para tratar de mistérios. Pelo contrário, surpreendentemente, a primeira palavra do livro é o contrário de mistério. E eu trouxe aqui o versículo digitado só para mostrar para vocês aqui. Olha só, o primeiro versículo do livro, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Eu até deixei em amarelo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Qual é a primeira palavra do livro? Apocalipse, revelação. A palavra Apocalipse, da língua grega, significa justamente revelação. O livro não é para falar de mistérios, o livro é para trazer revelação, descortinar, tirar aquilo que estava oculto e escondido e mostrar de uma forma clara a mensagem que o Senhor Jesus revelou ao apóstolo João. Então veja, a primeira palavra do livro já tira de nós esse mito de que é de mistério. Não é. O livro é para revelar as coisas, segundo o versículo 1, que em breve devem acontecer. Não podemos interpretar o Apocalipse cronologicamente, como, por exemplo, Atos dos Apóstolos. E aqui, só abrindo um parênteses, hoje, no primeiro estudo dos 8, a minha introdução vai ser um pouco mais longa. Por quê? Porque se nós entendermos corretamente essa introdução, ainda que mais alongada, vai ficar mais fácil a compreensão do restante do livro. Por exemplo,
repetindo a frase, não podemos interpretar o Apocalipse cronologicamente, como Atos dos Apóstolos. Olha só, quando você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, o que você percebe lá? Que o livro ele vai se desenvolvendo e ele tem uma cronologia. Por exemplo, você vê no livro a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem, a terceira viagem, e o livro de Atos se encerra com a viagem de Paulo a Roma, em que no capítulo 27 de Atos acontece um naufrágio. Então você vê claramente Lucas, o historiador, falando de uma cronologia, porém não é assim com o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, eu até coloquei em amarelo aqui, o livro é cíclico. O livro é cíclico, repetitivo. João vai contar e recontar a história da redenção. Então grave isso, que o livro é cíclico. No entanto, essa posição de que o livro é cíclico, ela é minoritária no meio evangélico. Aqui eu não tenho a maioria dos teólogos comigo. No entanto, essa é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não entendemos Apocalipse cronologicamente. Por exemplo, o capítulo 2 vem depois do 1, o capítulo 10 vem depois do 9 e assim por diante. Não é cronologia, são ciclos que se repetem e se repetem para trazer o todo da história da revelação. A gente vai falar bastante em ciclos, isso vai ficar claro para os irmãos. Sigamos em frente. Qual é o tema do livro? O livro tem 22 capítulos e é importante que nós descubramos isso. Essa pergunta é bastante importante e pertinente. Qual é o tema do livro? Eu coloquei aqui o tema do livro numa frase. Essa frase, penso eu, que resume todo o livro, os 22 capítulos. A frase que eu coloquei é essa daí. O tema, a vitória de Cristo e da sua igreja. Mas, pastor, eu sempre ouvi falar que o Apocalipse fala de tragédias, de mistérios, de coisas ocultas, fala de eventos finais. Sim, é verdade. Mas o tema, às vezes a gente cresce na igreja ouvindo alguma coisa, mas quando a gente para se aprofundar em algumas questões, a gente vai ver que às vezes ensinaram de forma equivocada para a gente. Então, o livro do Apocalipse foi escrito numa época em que a igreja estava sendo perseguida, maltratada pelo Império Romano. Então, o livro é para trazer consolo para aqueles que serviam ao Senhor Jesus. Então, eu resumo o livro nessa frase, a vitória de Cristo e da sua igreja. Aonde é que nós encontramos isso no livro? Eu trouxe digitado aqui também o versículo principal do livro. Esse versículo resume todo o livro. Acompanhe aí comigo no slide mesmo que está aparecendo na sua tela. Apocalipse 17:14. Esse é, ao meu ver, o versículo principal do livro. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Veja as palavras que eu deixei em amarelo para destacar. João diz que o Cordeiro, com letra maiúscula, uma referência a Jesus, o Cordeiro é vencedor. Quem mais é vencedor? Aqueles que estão com o Cordeiro também são vencedores. Veja as duas expressões em amarelo, vencerá e vencerão. Observem, se o Cordeiro é vencedor, quem está com ele também o é. Veja as três adjetivos que são falados para a igreja. A igreja é denominada de chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Portanto, grave isso. Qual é o tema do livro? A vitória de Cristo e da sua igreja. Você pode resumir nessa frase ou nessa expressão. Vamos lá.
eu ainda estou na introdução, vou demorar um pouquinho aqui, viu gente? Mas essa introdução longa é necessária. 3 escolas de interpretação do livro. Veja que, como eu disse que não há consenso, nós temos 3 escolas, 3 formas, metodologias de interpretar o livro. Eu vou citar as 3 e vou dizer para vocês qual aquela que nós seguimos. Vamos citá-las. A primeira escola, quanto ao Apocalipse, é chamada de escola preterista. A escola preterista diz que os eventos do Apocalipse, eles têm a ver com o passado, têm a ver com o primeiro século. A escola preterista vai dizer que aqueles eventos, aquelas figuras, aqueles símbolos aconteceram no primeiro século, nos dias do apóstolo João. Então, essa é a escola preterista. Segunda, é o contrário, o oposto. A escola futurista. E, sem querer ser redundante, a escola futurista, obviamente, vai tratar sobre o futuro. O que diz a escola futurista? Diz que alguns eventos aconteceram no primeiro século. No entanto, a maioria dos eventos que estão descritos no Apocalipse estão reservados para o tempo do fim, para o futuro, para as últimas coisas. Bom, sigamos aqui na terceira escola. A terceira escola é denominada de histórico-espiritual. Essa escola defende o seguinte: defende que o livro serviu para o passado, serve para o presente e servirá para o futuro. A escola histórico-espiritual vai dizer: o livro do Apocalipse foi útil e relevante para os dias de João, para o decorrer da história, para os nossos dias hoje, 2020. E o livro também será útil para os crentes do futuro, de outra geração. Então nós temos aí essas 3 escolas: preterista, futurista e a escola histórico-espiritual. A escola que eu defendo e que é defendida também pela nossa igreja, nossa denominação, é a número 3, a escola histórico-espiritual. O livro serviu para o passado, serve para o presente e servirá para o futuro. Vamos caminhar mais um pouco na tentativa de preparar o terreno para que, quando a gente for entrar no texto, fique mais claro para nós. Introdução, ainda. Entender o gênero literário do texto é fundamental para interpretar bem o Apocalipse e o restante da Bíblia. Novamente, eu quero insistir com vocês nessa palavrinha de gênero ou estilo literário, porque ela vai nos ajudar bastante a compreender a Escritura. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Veja, esse exemplo não é do livro do Apocalipse propriamente dito, mas ele é bastante útil. Você já viu esse versículo em algum momento da sua vida. E é possível também que você já tenha interpretado esse versículo de forma equivocada. Veja, Atos 16, 31, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Ele está falando com o carcereiro de Filipos. Diz assim: respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Tem gente que pega esse versículo aqui e diz assim: mas pastor, eu não entendo, porque na minha casa nós moramos em 5 pessoas e só eu sou evangélico, portanto está faltando 4 pessoas ainda que não se converteram. Como é que fica Atos 16, 31? A questão é a seguinte: o problema não está no texto, o problema está na minha interpretação. Atos 16, 31, eu entendo que a melhor maneira de interpretar esse versículo é que ele é uma promessa específica e direcionada para o carcereiro de Filipos. O carcereiro, ele ia se matar ao ver os presos fugindo, a cadeia aberta, o terremoto acontecendo. Ele ia se matar e ele então pergunta para Paulo: o que eu faço para ser salvo? Então é algo direcionado para ele, para eu ser salvo. E a resposta do apóstolo é: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
É claro que nós devemos orar pela conversão da nossa família, mas nós não podemos usar esse versículo aqui, dizendo que se eu me converter, toda a minha casa também vai se converter. Então, percebem a importância do gênero literário? Quando eu lido com a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se eu não considerar o gênero literário, eu vou ter problema. E eu vou dizer o que a Bíblia não diz. O meu lema é o que a Bíblia diz. Mas, às vezes, o lema de alguns é o que a Bíblia não diz. Então, sejamos prudentes na nossa interpretação. Caminhemos mais um pouco. O livro está dividido em 2 partes principais e 7 seções paralelas e progressivas. Veja, eu deixei sublinhado aí. Ele é cíclico ou repetitivo e não cronológico, como já dissemos e como muitas pessoas pensam. Então, vocês podem perceber aí, de uma maneira geral, o livro está dividido em 2 partes. Essas 2 partes, dentro delas, existem 7 seções, paralelas e progressivas. São ciclos que se repetem e se repetem e se repetem. É como se fosse um quebra-cabeça, até que nós tenhamos este quebra-cabeça montado. Vamos lá. Essa informação também é importante. Cada sessão fala de acontecimentos que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Então, como ele vai contar a história 7 vezes, cada sessão envolvem acontecimentos que vão da primeira vinda até a segunda vinda. Então, essa informação ela é importante. Então, agora eu vou mostrar a divisão do livro propriamente dito, e aí a gente vai ficar mais fácil a nossa compreensão. Resumo geral do livro. O livro está dividido em 2 partes, como lhes disse ainda há pouco. Primeira, capítulos 1 a 11, o mundo persegue a igreja. E segunda, capítulos 12 a 22, o diabo e seus agentes perseguem a igreja. Pronto, nós resumimos aqui todo o livro. É curioso que o livro tem 22 capítulos, então seriam 2 metades, 2 bandas, por assim dizer. Na primeira metade, você tem de 1 a 11, a ênfase, eu deixei sublinhado aqui, a ênfase está no mundo. O mundo persegue a igreja. Na outra metade, de 12 a 22, os capítulos, né? Você tem o diabo e seus agentes perseguem a igreja. Alguém poderia perguntar, pastor, quem são os agentes do diabo? Eu coloquei aqui só para citá-los. O diabo tem 4 agentes, e por agentes você entenda aliados. 4 agentes. O anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia e os ímpios. Total, 5. Se nós pegarmos os 4 agentes e mais o diabo propriamente dito, nós temos então 5 agentes contra a igreja. Resumo geral das sessões. Veja só, lembrando que é cíclico e não é cronológico. O livro está dividido em 7 sessões paralelas, e aonde você está vendo aí 3 pontinhos, leia-se progressivas. 7 sessões paralelas e progressivas. Vamos apresentá-las para vocês. Primeira sessão, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Segunda, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Terceira, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Quarta, capítulos 12 a 14, as 7 vozes. Quinta, capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Sexta, capítulos 17 a 19, as 7 cenas. E sétima sessão,
capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Então você tem aqui, João vai contar a mesma história 7 vezes. Veja que se nós admitirmos que o livro é cronológico, nós vamos ter alguns problemas. Porque se o livro é cronológico, Jesus vai voltar 7 vezes. E aí nós estamos encrencados para provar isso ao longo da Escritura. Nós acreditamos, pelo geral da Escritura, que a volta de Jesus é única. Jesus virá uma única vez, audivelmente, visivelmente, com glória, com poder e com majestade. Esse é o primeiro detalhe. É claro que ele vai contar a história 7 vezes, mas a história não é exatamente igual. Porque também não faria nenhum sentido contar a mesma história 7 vezes exatamente igual. Ele vai mostrando nuances em cada uma das sessões. Eu até coloquei uma observação aqui do lado direito do slide. Observação. Cada sessão tem uma ênfase. Então, por exemplo, quando ele for falar sobre os candeeiros, os 7 candeeiros, ele tem uma ênfase. Os 7 selos, outra ênfase. 7 trombetas, outra ênfase. E assim por diante, até chegar na 7ª. Então, esse é o entendimento melhor, mais adequado ao nosso ver. Esse é o pensamento da Igreja Presbiteriana do Brasil, na qual eu subscrevo, entendo, concordo e acho mais coerente. Até porque nós estamos lidando com a literatura apocalíptica. E a literatura apocalíptica, ela permite essa abrangência e essa facilidade que nós tratemos assim. Eu não posso tratar isso daqui da mesma maneira que eu trato o livro de Atos dos Apóstolos, em que você tem a primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem missionária e a viagem de Paulo a Roma. Então, de uma maneira geral, você tem aí a história contada 7 vezes. Então, Jesus não vai voltar 7 vezes. Outro detalhe importante é o número 7 aí. Vocês observam que o número 7 aparece em todas as sessões. 7 na Bíblia e especialmente no Apocalipse significa perfeição, completude. É o número exato, é o número que demonstra de fato perfeição. Então, por que 8 estudos que nós teremos 8? Porque no primeiro eu mostro o livro como um todo e nos demais 7 estudos nós vamos falar de uma sessão por vez. Ok? No estudo 2 nós vamos analisar os candeeiros, no estudo 3 os selos, depois as trombetas e assim sucessivamente. Agora é claro que olhar para esse slide aqui, eu vou falar de uma maneira muito resumida, porque eu diria que nós vamos entrar aqui pelas avenidas principais do livro. Não dá para que nós peguemos a esquerda, peguemos a direita, peguemos atalho, não tem como. Porque um curso exaustivo do Apocalipse levaria meses e meses. Então, eu já quero dizer no nosso primeiro estudo, que nós vamos seguir aqui as vias principais, as estradas principais, sem entrarmos em ruas pequenas, em muitos detalhes, porque não tem condição de nós falarmos dessa forma pormenorizada. Com esses 8 estudos, eu já calculo aqui 8 horas. Então, já seriam 8 horas de estudo. Então, eu acredito que tenha ficado claro para vocês. No primeiro estudo, eu vou mostrar o livro no geral. E nos outros 7, cada estudo que nós tivermos, cada encontro nosso, eu vou contar uma história de cada vez. Brincando com vocês, como diria o filósofo reformado, calvinista, presbiteriano, Jack, vamos por partes. Não, brincadeira, ele nem é nem filósofo, nem presbiteriano, nem calvinista, nem reformado. Ele não é nada disso aí. Mas vamos por partes. Aqui eu queria fazer, eu estava pensando na minha casa aqui, e de madrugada, nós falamos sobre simbolismo, e eu queria fazer um teste ainda que remoto, virtualmente com você. O simbolismo, ele tem um poder e uma capacidade muito grande
O símbolo, a gente olha para um símbolo e a gente identifica. Por exemplo, a minha equipe técnica, que está nos bastidores, a quem eu agradeço publicamente, eles estão trabalhando para fazer símbolos, para fazer... Por exemplo, nós temos o logo da igreja agora. Então, para mim já está cada vez mais claro. Quando eu olho para o logo da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, mesmo que não tenha um nome, para mim já está muito claro o desenho lá com uma cruz, onde tem uma sombra refletida. Eu estou dizendo isso para mostrar que como o livro é altamente simbólico, então é importante que nós entendamos a importância dos símbolos. Deixa eu fazer um exercício com vocês. Antes disso, os símbolos transmitem uma mensagem bem forte. Você, às vezes, vê um símbolo sem palavra e você sabe do que se refere. O exercício que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Eu vou mostrar aí e eu vou dar um tempinho aqui na nossa gravação para você pensar. O exercício é o seguinte. Nós vamos mostrar alguns logos de algumas igrejas e algumas bandeiras. E eu gostaria que você aí, na sua casa, como diria o filósofo cearense, né? Você da poltrona, que você, por alguns segundos, tentasse adivinhar. Vamos lá. Eu vou mostrar só a imagem e depois eu mostro o nome. Eu queria que você tentasse adivinhar aí na sua casa. Vamos ver aqui. Essa imagem te lembra o quê? Pense aí. Vou contar até 3, tá? Não, brincadeira. Então você tem essa imagem sem nada escrito. Então é o logo de uma igreja. Resposta: Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu coloquei a data aqui. Essa aqui é a data da fundação. 31 de julho de 1903 é a data em que foi fundada e organizada a IPI, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Outro. Esse símbolo você tem aí alguns peixinhos, não tem nenhuma identificação, nenhum nome, e eu queria aí que você no sofá tentasse, da sua casa, tentasse acertar. Sem nome, agora com o nome. Aqui. Comunidade da Graça. É uma igreja evangélica de nosso país. Mais um. Essa daqui. Essa daqui eu acho que é famosa e você vai acertar. Você tem o logo sem nenhum nome. Agora vamos ver aqui o nome. Está aqui, a mesma imagem com o nome. A sigla deles, né? IIGD, Igreja Internacional da Graça de Deus. Vamos caminhar mais um pouco. Essa daqui. Agora é bandeira. Bandeira. Espero que vocês estejam gostando do exercício aqui. Talvez você esteja pensando, nossa, pastor, eu achei que o senhor ia falar do Apocalipse. Vou falar, mas calma, não fica nervoso aí na sua casa. Eu acho que esse exercício é importante. Aqui nós temos uma bandeira, difícil, mas essa bandeira tem um monte de significado. Eu preciso até acelerar meu tempo aqui. Essa bandeira é a bandeira do Vaticano. O Vaticano fica dentro da própria Itália, lá em Roma. É um país que tem cerca de... não chega a 1.000 habitantes. E agora vocês pasmem com a informação aqui. Você tem a bandeira do Vaticano e do lado direito está escrito ICAR. ICAR é a sigla para Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês estão vendo duas chaves aí. Essas chaves e uma espécie de mitra, não sei se o nome correto é esse, mitra em cima das chaves. Esse é o símbolo, é o logo da Igreja Católica. Sabe por que essas duas chaves? Por causa de uma declaração que Jesus fez lá em Mateus 16, quando ele disse para Pedro, tu és Pedro e tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Veja, a Igreja Católica pegou isso daqui e eles entendem que
a chave para você entrar no céu está na mão de Pedro. Perceba, mas isso não tem... Eu vou até voltar a imagem aqui. Olha aqui, você tem a bandeira sem identificação, a bandeira política do Vaticano, à direita, o símbolo da Igreja Católica, sem nenhuma palavra. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Você tem duas chaves, uma alusão à chave dada pelo Senhor Jesus a Pedro, e esse símbolo que é usado na cabeça do Papa, e uma cruz. Não sei se está pequeno na sua imagem, se você vai ver, mas você pode ver lá em cima uma cruz. Vamos lá. Mais uma bandeira. Primeiro eu queria dizer para você que não é a bandeira do Brasil. Cuidado. Cuidado quando você for falar, essa daqui é fácil, pastor, essa daqui é muito fácil. Essa daqui é a bandeira do Brasil. Não. Essa aqui é a bandeira do meu estado. Aqui eu fui meio bairrista, eu devo admitir. Isso aqui é a bandeira do estado que eu nasci. Vamos lá. Bandeira do Ceará, que é o meu estado natal, cuja capital é Fortaleza. E veja na imagem que você tem uma praia, você tem uma ave, uma jangada, uma espécie de uma igreja, algumas estrelas, e em cima uma fortaleza. Capital do Ceará, Fortaleza. Tudo bem, essa daqui, não sei se vocês gostaram, mas aqui era só para dizer de onde que eu nasci mesmo, ok? Vamos lá. Essa daqui eu acho que é difícil. Essa bandeira é a bandeira de um país, eu acho que essa vai ser meio complicada. Bandeira da Turquia. Turquia. Outra coisa sobre a Turquia, né? Qual é a capital da Turquia? As pessoas vão dizer Istambul, a maioria vai dizer Istambul, mas eu já aprendi o seguinte, onde que a maioria está, dá problema, eu prefiro a minoria. A capital da Turquia é Ankara. Veja, aqui nós temos o símbolo do islamismo. Veja, bandeira vermelha com uma meia lua e com uma estrela. Esse símbolo é o símbolo do islamismo. Com essa bandeira, eles estão dizendo o seguinte, para o mundo inteiro, Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Aí você fala, peraí, pastor, você está brincando, né? Mas isso não está na bandeira. Está sim, está atrás da bandeira. Quando a Turquia vai jogar Copa do Mundo, alguma coisa assim, que vai cantar um hino nacional, aparece essa bandeira aqui. E eles estão dizendo para o mundo inteiro qual é a nossa religião, em quem nós acreditamos. Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Agora, por que eu escolhi a Turquia? Porque as 7 igrejas do Apocalipse ficavam na Turquia. Então, veja, olha que coisa, lá no primeiro século, a Turquia era identificada com o cristianismo e hoje é identificada com o islamismo, com os muçulmanos. Talvez menos de 1% dos turcos sejam cristãos. Então, olha a importância de um símbolo. As 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais João escreveu, ficavam na Turquia. Eu trouxe esse mapa aí que mostra para os irmãos. As 7 igrejas da Ásia Menor. Você vê à esquerda do vídeo, isso está em Apocalipse capítulos 2 e 3. À esquerda você vê a ilha de Pátimos, que é onde João estava preso. Capítulo 1, versículo 9. E ao redor aqui você tem as 7 igrejas, que é a descrição do texto. Tudo que você vê, escreve e manda para as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos ver isso na Bíblia, o que a Bíblia diz. Aqui, mais uma vez, né? Eu disse ainda há pouco, isso fica na Turquia. Apocalipse 1:9. Olha só o que diz a Bíblia. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, que é a da imagem anterior, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então você tem aqui, em Apocalipse 1:9, a descrição geográfica para onde o imperador, segundo os historiadores, Domiciano, deportou o último
apóstolo vivo, o último daqueles que andaram com Jesus do colégio apostólico. Agora João está nessa ilha chamada Patmos. Vamos lá. Objetivo do estudo. Tendo dito tudo isso, e eu estou na introdução ainda, mas não se preocupem, nós vamos ter mais aulas ainda. Eu acredito que essa introdução demorada é importante, isso porque eu estou condensando bastante para não me delongar no estudo. O que eu pretendo fazer daqui para frente, e aqui eu já estou na fase final do nosso estudo. Eu pretendo, como lhes disse, dar um panorama geral do livro, rapidamente mostrar, a gente vai caminhar agora, muito rapidamente, até o capítulo 22. Talvez você esteja pensando que isso é impossível, mas em 20 minutos. Mas, olha, eu tenho aprendido a resumir as minhas coisas, porque o tempo sempre é contra mim. Vamos lá. Vejamos as 7 sessões. Vocês estão lembrados das 7 sessões? Ele conta a mesma história 7 vezes, e cada vez vai da primeira até a segunda vinda. Eu queria mostrar para vocês, eu selecionei, para fechar aqui com vocês, eu escolhi os 7 versículos que falam da volta de Jesus. Antes de mostrá-los, queria dizer para vocês que nós temos no livro 7 versículos que falam da volta de Jesus. Bom, isso não pode ser cronológico. Olha, não tem como ser cronológico, porque ninguém acredita que Jesus vai voltar 7 vezes. É melhor que nós creiamos que ele vai voltar uma vez só e que João está contando isso em sessões diferentes. Eu vou mostrar algumas imagens, não se assustem, vai aparecer algumas imagens talvez feias, mas são apropriadas para o horário, ok? Para o horário em que vai ser gravado. Postado, melhor dizendo. Vamos ver aqui. Primeira sessão. A primeira sessão vai dos capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Você vê aí João na ilha de Patmos, de repente aparece Jesus glorificado no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aí ele tem 7 estrelas na sua mão direita. Tudo isso a gente vai ver em ocasiões futuras, hoje não. O que eu quero mostrar para vocês é que em cada sessão há um versículo-chave que fala sobre a volta de Jesus. Vejamos aqui, eu trouxe digitado para vocês. E na primeira sessão, o que é mais curioso é que nós temos um versículo que fala da primeira vinda e da segunda vinda. Deixa eu citá-los aí para vocês. Apocalipse 1:5 e 1:7 vai falar isso. Veja só. Acompanhe comigo as palavras que estão em amarelo, que é para destacar. 1:5 de Apocalipse. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pensa comigo. Essas palavras que estão em amarelo te lembram o quê? É razoável nós pensarmos que essas palavras que estão em amarelo lembram-nos a primeira vinda de Jesus. É óbvio isso. Por que eu sei que é a primeira vinda? Por causa da palavra mortos. Quando foi que ele morreu? Na primeira vinda. Outra evidência da primeira vinda, a palavra sangue. Quando ele foi maltratado, cuspido, vilipendiado, humilhado, levado para a cruz, e ele chega lá ensanguentado. Quando é que isso aconteceu? Na primeira vinda de Jesus. Então João está dizendo, olha, antes de falar dos 7 candeeiros de ouro, eu me refiro a Jesus Cristo, primogênito dentre os mortos, aquele que derramou o seu sangue naquela cruz. Agora veja a segunda vinda. 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Veja o que está em amarelo. A palavra vem e a palavra olho. Eu pergunto para você, o que está aqui em Apocalipse 1:7 já aconteceu? E a resposta mais coerente que nós poderíamos dar aqui é não.
não aconteceu. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Quando é que ele virá sobre as nuvens? Quando é que todo olho verá? Resposta: segunda vinda. Então veja que a ênfase de João é contar a história da redenção, e a história compreende da primeira vinda, encerrando-se na segunda vinda. Vamos caminhar. Já mudamos o assunto. Segunda sessão, capítulos 4 a 7. João vai contar a história pela segunda vez. E ao fazer isso, ele vai falar sobre os 7 selos. Essa imagem eu achei bonita, porque aqui você tem a Bíblia como era e como é. Como ela era nos dias de João e como ela é hoje. Na parte de cima você tem uma espécie de pergaminhos, 7 selos, o livro está fechado, selado por dentro e por fora. E na parte de baixo você tem uma Bíblia aberta da maneira que nós a temos hoje. Vamos ver, João vai falar aqui nos 7 selos, da mesma maneira, da primeira até a segunda vinda de Jesus. Deixa eu mostrar o versículo da segunda vinda. A segunda vinda de Cristo é narrada em Apocalipse 6,17. Veja a expressão que isso só pode ser uma referência à segunda vinda. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Veja que interessante o que está em amarelo aí, a palavra grande dia, que a letra G não poderia estar em letra maiúscula e a letra D também não, porque ambas as palavras estão no meio de uma frase. Não é nome próprio, não é nome de cidade, então deveria estar em caixa baixa, letra minúscula. Por que está em letra maiúscula? Porque a palavra grande dia se refere à segunda vinda de Cristo. Aliás, a palavra dia no Novo Testamento, normalmente ela aparece com a letra maiúscula, que é aquele dia glorioso, que segundo a sessão anterior, ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, se fosse cronológico, já seria a segunda vez que Jesus está voltando. Mas isso vai piorar se nós admitirmos que o livro é cronológico. Terceira sessão, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Você vê aí 7 bonitas trombetas de ouro. Onde está a segunda vinda de Cristo? Tudo isso a gente vai ver em estudos posteriores com mais calma. Hoje eu estou apenas querendo provar para você que nas 7 sessões existe um versículo falando da segunda vinda. Onde é que está a segunda vinda nas trombetas? Apocalipse 11:15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja essa palavra que está em amarelo, reino. Deus já reina soberanamente no seu trono, ele está no seu trono, segundo o capítulo 4. Mas esse mundo ainda está bem bagunçado. Nós temos violência, temos criminalidade, coisas erradas, políticos errados, pessoas erradas, violência, muitos erros. Quando é que o reino será definitivamente de nosso Senhor e do seu Cristo? Na segunda vinda do Senhor. Quando ele vier, quando ele esmagar os seus inimigos, o reino do mundo se tornará de nosso Senhor e de seu Cristo. Caminhemos mais um pouco. Espero que não esteja indo muito rápido aí para a compreensão de vocês. Quarta sessão, ou quarta vez que ele vai contar a história, capítulos 12 a 14, as 7 vozes. Esses anjos que vocês estão vendo aí, eles têm um papel na mão, eles trazem uma mensagem e cada um deles tem uma voz para dizer, para pronunciar, para trazer algum enunciado. Portanto, a quarta sessão é denominada muito apropriadamente de as 7 vozes. Onde está a segunda vinda aqui, pastor, de Cristo?
Apocalipse 14:15 diz assim: Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Deixa eu te perguntar, quando é que vai acontecer a ceifa? Certa vez Jesus diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é o mundo, é o campo em que nós devemos pregar e evangelizar. Mas quando é que vai acontecer a ceifa? Resposta: na segunda vinda de Jesus. Ele vai ceifar a terra e o texto diz que a terra já amadureceu e está pronta para a ceifa, para a colheita, e isso se dará na segunda vinda. Quinta sessão, capítulos 15 e 16. As 7 taças da ira de Deus. Você tem aí 7 anjos com 7 taças na mão, e à medida em que eles vão derramando essas taças sobre a terra, coisas vão acontecendo, eventos vão acontecendo, e eles são agentes de Deus para trazer juízo para esse mundo. E, pastor, onde é que está a segunda vinda de Jesus quando nós falamos das 7 taças? Apocalipse 16:15. Você achou que eu não ia conseguir, né? Mas eu já estou no capítulo 16, graças a Deus. Vamos lá. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Veja a expressão destacada, ladrão. O que João está dizendo aqui é que a volta de Jesus se dará como a figura de um ladrão, com um caráter repentino, inesperado. O ladrão não diz a hora que vai na sua casa, assaltar sua casa e levar seus bens. Então o que João está dizendo é, repetindo o que Jesus já tinha falado nos evangelhos, a ideia de se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele se preveniria. Portanto, aqui nós temos, em Apocalipse 16:15, a referência da segunda vinda. Caminhemos mais um pouco. Essa imagem é um pouquinho feia, viu, gente? Mas depois eu vou explicá-la para vocês. Sexta sessão, capítulos 17 a 19, as 7 cenas. Você tem um animal aí com cabeças, 7 cabeças, 10 chifres, uma mulher bem vestida, com uma taça de ouro enorme na mão, em tempo oportuno, como diria a Escritura, né? Nós vamos falar, basta cada dia seu próprio mal. Obviamente nós não vamos falar disso hoje, devido à grande quantidade de informações que nós temos aqui. Onde está a segunda vinda de Jesus, pastor? Apocalipse 19:15. Veja as expressões como são fortes e que só podem se referir, obviamente, no nosso entendimento, à segunda vinda. Sai da sua boca, aqui é da boca de Jesus, uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Pergunta: quando é que isso vai acontecer? Bom, eu já estou respondendo isso pela 6ª vez, na segunda vinda de Cristo. Veja as expressões. Ele tem uma espada, ele tem um cetro e ele usa a figura do lagar, que é para pisar seus inimigos até destruí-los e colocá-los debaixo dos seus pés. Última sessão. 7ª sessão. Capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Nós vamos falar bastante sobre um anjo que desce do céu com uma corrente na mão e ele vem para prender Satanás durante 1000 anos. Isso daqui dá muito pano para manga e eu não vou nem me atrever a falar disso hoje. Falarei em ocasião própria. Onde está a segunda vinda de Cristo? Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro
o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Pergunta: quando é que vai acontecer o julgamento final? Depois da segunda vinda de Cristo. Então percebam que conseguimos chegar no final do livro, ainda que de uma maneira bem rápida e resumida, mas observem que nós encontramos no livro 7 versículos falando sobre a volta de Jesus. Isso não pode ser literal, isso não pode ser cronológico, ou então nós teríamos que admitir que ele voltará 7 vezes. É mais coerente que digamos que ele volta uma vez só e que a história é contada, a mesma história, com ênfases, com nuances diferentes, é contada de uma forma diferente. Portanto, nós encerramos o nosso primeiro estudo do livro do Apocalipse. Esse era o meu objetivo no dia de hoje, mostrar o panorama geral do livro. De uma maneira geral, esse é o livro, esse é o quadro, 22 capítulos, 2 partes principais, 7 sessões, nas quais nós as estudaremos em ocasiões posteriores. Quero finalizar aqui deixando para você os meus contatos pessoais. Se você quiser e tiver interesse por esse material, nós podemos disponibilizar para os irmãos, podemos fazer isso gratuitamente. Então eu vou citar aqui, para ficar gravado no nosso vídeo, os meus contatos pessoais. O meu e-mail, pr.edivaldoac@gmail.com. O meu celular e o WhatsApp. Para quem é fora de São Paulo, DDD 11 98302 2008, operadora TIM. Aliás, uma curiosidade, o meu número, um número de celular, quando eu fui comprar, a moça disse que eu podia escolher o meu número. E aí eu fiz uma combinação de números. Eu fui fazendo uma combinação, a mulher deixou e eu fui fazendo. E aí eu escolhi um número que fosse fácil para mim, que eu não esqueceria jamais. E aí eu coloquei a minha data de nascimento e a data de casamento. Então ficou, eu não esqueço mais. Por exemplo, o 9 é o acréscimo do número, antes eram apenas 8 números, agora são 9. Então 9 não conta. 83 é o ano que eu nasci, 02 é o mês que eu nasci, fevereiro, e 2008, o ano que eu casei. Então, o ano que eu nasci, o mês e o ano que eu casei. Então não tem como eu errar o meu celular, ok? Não pretendo mudar, porque foi muito difícil fazer essa combinação aqui. Facebook. No Facebook, você me encontra pelo meu nome completo, Edivaldo Alves da Costa, você me acha por lá. Então eu posso disponibilizar esse material, esses slides para os irmãos. Fale conosco. Eu deixei aqui essa interrogação, esse hominho com a mão na cabeça, talvez desesperado, com tanta informação, mas a gente vai devagarinho tentar elucidar tudo isso. Fale conosco. Na aba lá, na parte dos comentários do nosso canal. Você pode deixar seu comentário, sua pergunta, sua observação, sua crítica, desde que seja boa, respeitosa, coerente, construtiva. E também você pode deixar a sua pergunta. Na medida do possível, a gente dá uma olhada e a gente tenta respondê-la para vocês, tá bom? Então, mas interaja conosco lá no nosso canal, depois que esse vídeo for publicado na página da nossa igreja, ip.Jardim Eliam. Próximo estudo, semana que vem, se Deus quiser, terça-feira, dia 5 de maio, nós estaremos aqui. Então nós já fizemos a visão geral do livro e agora nós vamos mais devagar, nós vamos respirar, tomar um fôlego e nós vamos contar a história pela primeira vez, a primeira sessão, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Desde já agradecemos aos irmãos pela colaboração, assistam às nossas aulas, mensagens, pregações, estudos. Nós temos tentado fazer um material de qualidade, com uma boa edição,
com um bom conteúdo bíblico, para que a palavra de Deus seja disseminada e alcance quanto mais lugares e mais vidas para a glória do Senhor. Eu quero terminar esse tempo com vocês, orando, fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor pelo estudo. Vamos orar? E aí nós encerramos o nosso estudo. Santo e eterno Deus, muito obrigado porque nós temos a Tua palavra em nossas mãos. Te agradecemos porque temos o privilégio de estudar o livro do Apocalipse, tão mal interpretado e às vezes que causa até medo, receio no coração de algumas pessoas, até mesmo cristãs. Mas nós te agradecemos porque o livro não foi escrito para falar de mistérios, mas para revelar o que Jesus Cristo tem para o futuro de sua igreja. O livro foi escrito para que tenhamos consolo, esperança. Te agradecemos, ó Deus, pela graça que o Senhor tem nos dado de estudarmos esse livro e de entendê-lo. Ajuda-nos para que nas semanas seguintes nós possamos entender o que vamos estudar. Dá graça ao teu povo, a cada um de nós. Continua nos ajudando, nos abençoando e nos sustentando para a glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Tenha um bom descanso, um bom restante de noite. Acompanhe-nos pela internet, pelo nosso canal, nossa página. E em breve nos encontramos para mais uma publicação no nosso canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.